Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a finalmente o primeiro capítulo do livro Intercâmbio, o terceiro livro da série Luiz Sérgio, psicografado por duas médiuns, a Alaide de Assunção e Silva, a primeira psicógrafa de Luiz Sérgio, e a Lúcia Maria Secron. E esse primeiro capítulo, ele se intitula Desvendando o Passado. Faz muito tempo que não apareço. Vocês nem fazem ideia de quanta coisa me aconteceu. Tudo foi consequência da minha extrema curiosidade. Bem que os mestres avisaram para eu não me incomodar com o passado, que procurasse boas realizações no presente. Eu não quis atender e o resultado foi um choque tão grande que me deixou fora de órbita durante todo esse tempo. Então aqui, só relembrando, Luiz Sérgio se refere à regressão de vidas passadas que ele fez e se deparou com uma vida onde ele havia bolado a morte de um amigo, um colega do convento onde eles viviam, e isso o abalou profundamente. Então neste capítulo ele vai se referir a essa vivência que ele teve. Para quem acompanha os estudos, nós lemos, se eu não me engano, acho que foi o penúltimo capítulo do livro Mãos Estendidas não, gente, Novas Mensagens. Novas Mensagens, eu vou deixar o link deste capítulo aqui para vocês se inteirarem aqui do assunto ao qual ele se refere. Voltamos à leitura. Finalmente consegui compreender e encontrar paz dentro de mim, mesmo porque já resgatei o débito, graças a Deus. Voltei a estudar e agora já estou com os estudos mais adiantados, porque os mentores verificaram quanto de bons propósitos havia dentro de mim, quando me viram desesperado por causa daquele ato infeliz de tanto tempo atrás. Para que eu pudesse ter consolo, fizeram-me recordar as outras vidas pelas quais eu passara sem encontrar nenhuma novidade, nenhum ato digno de nota. Quando lhes falei que nada vira de importante até aquela fatídica encarnação, esclareceram que eu estava com uma ideia fixa na causa do meu resgate e que, por esse motivo, o restante dos acontecimentos me passou despercebido. Então, em companhia de meu grande mentor particular, ele está falando do anjo da guarda dele aqui. Ele não vai falar do nome dele ainda, mas ele vai falar um pouquinho dessa relação. Assim o chamo porque ele é meu grande amigo. Fui rever vagarosamente as 4 últimas encarnações. Então ele está contando que depois de se defrontar com a encarnação passada, uma encarnação onde foi a encarnação pelo qual ele resgatou o seu débito, ou seja, o acidente. Lembrando, Luiz Sérgio desencarnou devido a um acidente de carro. Ele quis saber que resgate era esse, o que ele estava resgatando. Ele foi aconselhado, então, pelos mentores espirituais, os amigos espirituais, que ele deixasse isso para lá. No entanto, ele queria mesmo saber a causa desse acidente, o que ele estava resgatando, e aí ele encontrou essa vivência, onde ele morava em um convento, e fez mal a seu irmão, planejou a morte de um colega de convento. E aí ele conta aqui que ele, o seu mentor querido, né, o seu anjo da guarda, o seu anjo da guarda foi o ajudar a visitar outras situações. Então ele fala que eles voltaram a 4 últimas encarnações antes de ser Luiz Sérgio. É sempre em sentido inverso que a gente inicia as reminiscências, enquanto eu ia recordando agora com mais facilidade, porque não mais possuía o sentimento ávido de pesquisa e o medo de encontrar o evento, ia descortinando todo o panorama da vida pregressa com maiores detalhes. Notei que podia lembrar fatos que me pareciam pouco importantes, mas se evidenciavam nítidos agora que os examinava calmamente. Enquanto isso acontecia, meu mentor ficava ao lado, em concentração tranquila,
procurando me auxiliar. Foram muitas as sessões que eu tive de cumprir para que pudesse ficar em paz comigo mesmo. No final de cada uma delas, contava tudo o que tinha lembrado ao amigo que sempre me acompanhou, e então, com a perícia dos que têm real conhecimento e amor ao próximo, essa criatura fazia-me entender o significado benéfico para mim de cada fato rememorado, não chamando atenção para algum deles, não muito recomendáveis. Ou seja, nossos mentores sempre fazendo com amor o que eles precisam fazer para que nos ajude a crescer, por assim dizer, né? Bem devagar foi entendendo o quanto de bom e útil consegui praticar nessas últimas vidas terrenas. Todos aqueles com os quais mantinha sérios compromissos a saldar vieram juntos a mim e em várias espécies de afinidades, e com todos eles tive atenção ou mesmo dedicação bastante expressiva, a tal ponto que poucos guardaram rancor pelos meus atos infelizes do passado. Resumindo, minha cota de boas ações parece que superou o que seria esperado, motivo esse que retardou o desenlace fatal na última reencarnação. Então comecei a refletir, como pude melhorar assim se fui tão mal? E fiz a pergunta ao meu mentor. Como resposta, recebi o conselho de esperar um pouco mais para recordar. Lembrou-me que quando cheguei ao crime, naquela horrorosa vida que tive, ainda era moço. Como me assustei e interrompi a lembrança, não fixei o período anterior e também não procurei entender o posterior ao fato. Disse-me também que há intervalos como desencarnado que me escaparam à observação, sendo melhor não insistir nessa busca de porquês. Como já tive uma dura experiência, resolvi atender. De agora em diante, vou procurar ser o melhor possível e esquecer o passado. É o presente que nos deve interessar. Nossas realizações passadas já foram computadas e se esperarmos viver dos louros colhidos, iremos estagnar. Para que isso não aconteça, reiniciemos nosso trabalho. Eu acho que esse conselho do Luiz Sérgio serve para todos nós. Nos atentar ao presente, sermos bons no hoje. E olha uma coisa que ele falou que me impressionou bastante, que ele foi tão bom com as pessoas às quais ele precisava resgatar alguma coisa, que ele serviu a elas com expressiva atenção. Vamos ser atenciosos com todos para talvez deixarmos uma boa lembrança no coração dessas pessoas. Se talvez tivermos feito algo de ruim em vidas pretéritas, que nós possamos pagar isso com amor. Vamos continuar a nossa leitura. Vou descrever um pequeno episódio ocorrido comigo. Lembrei-me de que havia deixado de atender a uma porção de irmãos encarnados quando me voltei para a busca das vidas anteriores. Ao conseguir equilibrar-me, após o baque que me fez vacilar, voltaram-me à memória os queridos irmãos que o meu egoísmo havia deixado sem atendimento. Assim, pensei eu, mas os trabalhadores são muitos e disso não me recordei. Só lembrando, aqui ele está falando, né, dos irmãos encarnados que ele atende, porque o Luiz Sérgio tinha um trabalho muito ativo com nós encarnados, né, com os encarnados, melhor dizendo. Eram 7 ao todo. Um havia desencarnado e tinha sido muito assistido por uma irmã de caridade. O segundo estava em vias de restabelecimento, cuidado com muito carinho pelo espírito de sua mãe. O terceiro, um indigente, já seguira seu caminho pelas ruas em busca de caridade, amparado por um amigo do tempo de moço, quando ainda era capaz de se manter com seu trabalho. Outro estava ainda na cama, sem muitas esperanças de cura, porque a doença fazia progressos, a despeito dos esforços dos espíritos em recompor-lhe a saúde. Ainda outro já se encontrava saudável, perfeitamente integrado em sua vida laboriosa.
A criança que sofria de terríveis dores de cabeça e em várias partes do corpo já se recuperara desde que um grupo de trabalhadores espirituais havia encaminhado ou afastado os obsessores que a infernizavam. Entretanto, o último, aquela pobre mulher tão desamparada, cheia de filhos e doente, sem poder cuidar deles, ainda sofria. O pior era que ela me via sempre que eu a ia socorrer. Já se dirigia diretamente a mim, rogando amparo e proteção para os filhos. Claro que na minha falta, outros irmãos acorreram pressurosos para atendê-la, porém ninguém era para ela o que eu representava. Soube que piorou seu estado e que chorava, rogando que eu a atendesse. Eu não podia ter me afastado dela. Quando voltei, ela me viu. A alegria que teve foi tão grande que chamou os filhos dizendo: "O moço voltou, o moço voltou." Continuo indo à sua casa e atendo com muita dedicação. Fiquei pensando, demoradamente, no acontecido. Não me ocorreu nenhum sentimento mauzão, mas um leve remorso de a ter abandonado. Eu era e sou a única esperança, o único apoio daquela senhora. Se isso acontece, fortes razões deve haver que me prendem a este compromisso e a fazem com que a irmã se apoie em mim, para continuar suportando a vida que leva. Ela não vai sarar nunca, porque é dura a prova que atravessa. Eu sou seu arrimo espiritual. Isso foi uma grande lição para mim. Enquanto houver uma pessoa, uma só que seja, para quem nossa presença amiga e protetora seja imprescindível, jamais nos devemos afastar para egoisticamente cuidar de interesses nossos perfeitamente adiáveis. O meu maior consolo é que poderei daqui por diante conseguir muito mais amigos e viver muito feliz servindo a todos. Agora preciso retirar-me. Estou bastante contente e espero que meus pais também o fiquem quando souberem de meus propósitos de ir em frente. Sou o amigo que volta com maior sentimento, com mais sensibilidade para auscultar o seu próximo. 3 de abril de 1978. Então, olhem que interessante. Independente do remorso que Luiz Sérgio sentiu, essa experiência serviu para ele pensar, escutar com mais carinho as pessoas, compreender o papel dele, a importância dele para algumas pessoas. Muito legal. E vamos para o segundo capítulo. E o segundo capítulo se intitula Violetas para Mamãe. Continuando em minha luta, tentando adquirir maior conhecimento e compreensão, eu estudo, observo, exerço meu trabalho de mensageiro e atendo a todo espírito que se acerca de mim em busca de conforto. Ainda estou na mesma estância e não sei se de lá sairei. Meu trabalho é intenso e nem sempre disponho de tempo para ditar uma mensagem, mas não pensem que estou desinteressado. Não, isso não acontece. Estamos preparando melhor as novas notícias para que os irmãos encarnados estudem sempre mais. Estive em casa de meus pais no Dia das Mães e também participei da alegria de todos. Claro que não fico sempre junto deles, venho vê-los. Se tudo estiver em ordem, me retiro. Mamãe esperou uma palavra minha e agora quero apresentar as minhas desculpas. Estavam aqui comigo uns 15 irmãos jovens que também se haviam separado da mãe encarnada. Todos eles gostariam de deixar uma palavra de carinho. A mágoa deles era grande porque em vão buscaram seus lares e só encontraram isolação e impossibilidade de se comunicarem com seus entes queridos. Ora, assim sendo, essa mágoa seria bem maior se me vissem feliz, transmitindo minha mensagem de amor à mamãe. Talvez até chorassem. Pensei bem,
e senti que seria falta de caridade e até mesmo exibicionismo meu ditar naquele momento o meu recado. Quero que mamãe saiba que tenho nela um baluarte forte em que me apoio firmemente para caminhar com segurança. Um pequeno ramo de violetas humildes lhe ofereci no dia em que na terra são lembradas todas as mães. As florzinhas representavam cada uma delas uma dádiva divina que recebi e que a ela dediquei. Quais foram as dádivas? O amor que sinto pelo espírito que outrora odiei, e a dádiva é a dádiva mais importante. Esse espírito é a pessoa, o colega lá do convento que ele matou, que enquanto Luiz Sérgio, ele já amava essa pessoa, ele amou essa pessoa como Luiz Sérgio, por isso que ele sofreu um choque, como que eu fiz mal numa vida anterior a alguém que eu tanto amei. Não é a mãe dele, pessoal, ele só dedicou a ela essas dádivas, o que ele considera que são dádivas de Deus, tá? Então, eu vou reler a frase para que fique bem entendível. As florezinhas representavam cada uma delas uma dádiva divina que recebi e que a ela dediquei, ou seja, a mãe. Quais foram as dádivas? O amor que sinto pelo espírito que outrora odiei é a dádiva mais importante. Só Deus, em sua imensa sabedoria, saberia colocar esse irmão em situação de acabar motivando tanto afeto. A proteção que tive desde que perdi o corpo, proteção essa exercida por inúmeros irmãos bem-intencionados, os quais nunca havia conhecido. As preces que recebi de muitas criaturas que sentiram minha vinda, demonstrando que eu possuía amigos quando encarnado. A imensa alegria que me tocou quando soube que poderia comunicar-me com os vivos. E muitas outras mais permitiu Deus que alcançasse. Tudo isso, todas as minhas conquistas, estão contidas no ramo de violetas espirituais que a ela dediquei no Dia das Mães, no silêncio do meu amor, em comunhão com o Espírito Materno. 18 de maio de 1978. Que lindo, né? Vou mostrar para vocês um desenho da Lúcia, a segunda psicógrafa, que está aqui na página seguinte. Não tem relação com as leituras do dia, com as leituras que fizemos, mas mostrando para vocês a ilustração. Um barquinho. Não sei se foi uma pictografia canalizada, mas está aqui, então vou compartilhando com vocês conforme nós fomos lendo o livro. Espero que vocês tenham gostado dos 2 capítulos de hoje. Estamos de volta, finalmente, com as novas lições do nosso querido amigo de todas as horas, como ele se intitula, o nosso querido, nosso amado Luiz Sérgio. Espero que vocês estejam aprendendo tanto quanto eu e amando tanto quanto eu as obras de Luiz Sérgio. Vejo vocês no próximo sábado. Compartilhem esse vídeo com pessoas que possam gostar, se interessar, queiram conhecer um pouquinho mais da vida do outro lado, Nos vemos na próxima semana. Um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Um beijo.